Graça e paz. Graça e paz. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Você está bem? Glória a Deus, que coisa boa. Muito bem também. Muito bom. Você vê que coisa interessante, não é? Nós, ao longo dos anos, ao longo dos dias, nós vamos procurando fazer as coisas com melhor qualidade. Você percebe isso? Você percebe que os dias vão passando e o serviço que nós oferecemos, seja ele em que área for, mas obviamente que agora estou falando aqui na igreja, nós temos procurado fazer o melhor para servir a mim e a você. E eu digo a mim porque eu também faço parte da igreja. Alguns dias atrás, por que não dizer alguns meses atrás, nós fazíamos os recados aqui, se você bem se lembra, somente com alguns de nós. Pastor Francisco, acho que foi o precursor dessa ação, não é, de vir aqui ao final dos cultos dar recados. Depois tivemos alguns diáconos. Eu me lembro que o Edson, esposo da Thaís, filho da irmã Júlia, também foi um dos que já fez essa função aqui. O André, e nos últimos tempos eu tenho feito, o pastor Samuel já fez. Você já percebeu isso? Que nós já fizemos assim, só as pessoas falando? E o que nós começamos a perceber? Que aquilo se tornava de alguma forma enfadonho. Por quê? Porque cada um fala de um jeito. Eu venho aqui e falo de um jeito, o pastor Francisco fala de outro, o Leandro agora que tem iniciado nessa função fala de outro jeito. Cada um de nós tem um tom de voz, tem uma maneira de falar, uns mais sério, outros mais, de maneira um pouco mais extrovertida, mas cada um de nós fala de um jeito. Aí às vezes fala demais, vai até muito tarde, e você já está cansado, querendo ir embora, e a gente aqui dando recado. Então nós pensamos, vamos automatizar parte disso. Aí o pastor Jonas, graciosamente, tem nos servido com a montagem de alguns vídeos de recado. Há um objetivo nisso que eu estou falando. E aí, de repente, ele começou a usar aqui alguns artifícios da inteligência artificial. Você já viu? Você lembra de alguns recados que foram dados aqui com vozes da IA? Você já ouviu falar da inteligência artificial? Sabe quando você recebe uma ligação e alguém fala: oi, eu sou a fulana, agente do Bradesco. Aquilo é uma inteligência artificial, ou eu sou do Magazine Luiza. Enfim, tem várias inteligências artificiais aí falando conosco diariamente. Então nós usamos esse artifício com o objetivo de melhorar. Aí é interessante ver que algumas pessoas gostam, outras não, e a gente vai buscando fazer algo melhor. E aí começamos então a montar uns vídeos com os nossos atores aqui, as nossas atrizes. Olha só quanta revelação sendo feita. Pastor Nilo que está montando, e a Márcia montando um grupo de teatro. Está aparecendo um monte de atores novos aí, artistas para serem utilizados. Mas o que é isso? A busca por fazer cada vez mais excelente. Nós chegamos ao ponto já de te agradar totalmente? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque nós precisamos melhorar sempre. Toda vez nós temos que ser provocados a melhorar. Nunca pode estar totalmente perfeito. Nunca pode estar bom. Se você é daquelas pessoas que, quando alguém te pergunta assim, qual é a nota que você dá para você em determinada função, e você, sem falsa modéstia, fala, eu sou 10. Não há nenhum problema nisso. Não é pecado você dizer que você é 10 em alguma atividade, alguma função, seja ela qual for. Mas se nós podemos encontrar um lado negativo nessa atitude,
seja minha, seja sua, de qualquer um de nós, é que quando nós nos damos 10, provavelmente nós já estamos dizendo para nós mesmos, chegamos no nosso melhor. E aí você não se dá a oportunidade de estar sempre buscando melhoria. Na igreja a gente não fala muito disso, mas na indústria tem um termo que nós utilizamos e ele se chama melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Como o próprio nome diz, todos os dias nós estamos buscando ser melhor. Então, hoje, eu preciso buscar ser melhor do que ontem. Amanhã, eu tenho que procurar ser melhor do que eu fui hoje. Agora, não tem como eu voltar a ontem para tentar ser melhor do que antes de ontem. Já foi. O que foi feito ontem, já passou. Não tem nada que nós possamos fazer a respeito de ontem. Hoje, a gente pode fazer o de hoje. E aí, hoje, eu já posso dar uma programadinha e falar, amanhã eu vou tentar fazer melhor do que hoje. E assim, sucessivamente, todos os dias. Será que a Bíblia fala disso? Fala. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, e os versículos 23 e 24. Eu vou pedir a Ruth que coloque na tela exatamente na versão que nós temos aí, que é a João Ferreira de Almeida, a revista e corrigida. E eu vou ler aqui na NVI, tá bom? Então eu vou ler primeiro na minha versão, depois nós lemos exatamente na sua, para que não haja nenhuma dúvida, nenhum problema. Eu estou lendo a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e o versículo 23 e 24. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, e como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Agora vamos ler na versão que você provavelmente tem aí. Diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E o 24: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo que o Senhor preparou para estarmos aqui. Muito obrigado por esse dia. A Tua palavra diz que esse é o dia que o Senhor fez. E nós estamos alegres, porque nós estamos na Tua casa, congregados aqui com os nossos irmãos. E nós entendemos que quando nós recebemos o Senhor, nós nos tornamos templo. Mas é só assim, quando nós estamos reunidos, que nós formamos a igreja. É aqui que nós somos igreja, congregados junto com os nossos irmãos, juntos como um corpo, um ao lado do outro, cantando ao Senhor santo, santo, santo. Muito obrigado por essa oportunidade, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de todos os dias nos reunirmos, ou todos os finais de semana pelo menos, estarmos reunidos neste lugar, para juntos louvarmos e engrandecermos o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, que ela venha falar conosco hoje, uma vez mais, e que nós possamos sair daqui mais parecidos contigo. Esse é sempre o nosso objetivo, que Teu Espírito Santo que habita em nós, nos ajude e nos convença daquilo que nós precisamos corrigir, mudar, melhorar, em nome de Jesus e amém. O mês passado, mês de abril, nós falamos aqui, principalmente na escola dominical, sobre o tema consagração. Se você não veio, não teve a oportunidade de estar nas EBDs, que acontece sempre às 9h30 no domingo, você pode ir ali ao nosso canal no YouTube, IBPA, e procurar lá todas as ministrações que foram citadas aqui, foram ensinadas, foram muito bem explanadas para o nosso crescimento. Então, foi sobre consagração. E eu gostaria de, hoje, trazer um pouco mais sobre isso,
né, para talvez te dar a oportunidade a você que não esteve aqui pela manhã, no mês de abril, para que você possa ficar um pouco por dentro desse tema tão importante das nossas vidas e para que você pratique isso na sua vida diária. Tudo que nós aprendemos aqui não é simplesmente para você e eu ouvirmos, guardarmos em uma caixinha e sairmos daqui como se nada tivesse acontecido. Não. Cada vez que você vem à igreja, o objetivo é que você saia daqui e fique a semana toda, pelo menos. O ideal é que fosse a vida inteira. Mas pelo menos essa semana você precisa lembrar daquilo que foi falado aqui e ficar remoendo aquilo, ficar mastigando aquilo, ficar trabalhando naquilo, e aquela palavra tem que te confrontar, a mim e a você, e nos incomodar a ponto de todos os dias nós lembrarmos e falarmos, puxa vida, aquilo que foi falado domingo, eu preciso fazer ajustes, eu preciso corrigir, eu preciso ajustar a rota de alguma forma. Por quê? Porque nós estamos, como disse Paulo, buscando todos os dias desenvolver a nossa salvação. Não é assim? Paulo falou, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, uma vez que você recebeu a Jesus, entregou a sua vida a Ele, não significa que você já está 100%. Você precisa, e eu também, passar por um processo. E esse processo é todo dia. Todo dia. Outro dia eu estava falando com alguns adolescentes, e eu falei para eles, se você nunca namorou, então o seu namoro não é convertido. Você nunca namorou, só o dia que você namorar, que talvez, aí você pode praticar um namoro convertido. Mas enquanto você não namorou, não tem conversão no seu namoro. Experiências que nós não passamos ainda, você não foi provado nelas. Nós só somos provados naquilo que nós já passamos. É um fato. Então, olhando para este preâmbulo, essa introdução e o texto que nós lemos, vamos falar um pouco sobre consagração. O que é consagração? Alguém que se dedica totalmente a Deus, ou a uma causa, ou a uma atividade, e geralmente, mas não sempre, com um propósito sagrado, ou algo de grande importância. Isso é o significado lá que o Google nos dá, não está na Bíblia não, do que é exatamente o que significa o termo consagração. Se nós olharmos para o Antigo Testamento nos dá um significado de consagração, porque o Antigo Testamento, o pastor Nilo inclusive tocou nisso hoje, e aliás o pastor Nilo trouxe uma palavra na semana passada a respeito de consagração, de como nós, cada um de nós, dentro da nossa função dentro de casa, como marido, como mulher, como filho, como pais, temos que agir. E é interessante que ao ouvir a palavra, eu que estava ali no banco, nós pensamos, puxa vida, que palavra dura é essa? Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra nos confronta. Se nós vamos seguindo na trajetória do mundo, o mundo fala, não é tão assim, não é desse jeito que a Bíblia diz. A Bíblia fala que as mulheres têm que agir assim, mas puxa vida, dá para a gente dar uma ajustada aí, né? Parece muito duro isso. A Bíblia diz que os homens têm que agir assado, mas puxa, parece forte demais. Mas não é, meu irmão. A Bíblia não muda, a Bíblia não mudou, e a Bíblia não vai mudar para se ajustar às minhas e às suas vontades. A Bíblia é a palavra de Deus, ela está estabelecida, ela não passará. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as palavras não vão passar. Nós precisamos olhar para isso aqui. Quando Deus falou com Josué, Ele diz, medita nesse livro de dia e de noite, para que você consiga ser perfeito. Senão, não tem como. Ah, mas a Bíblia é dura demais. Pois é, ela é dura mesmo. A Bíblia não vai se ajustar a mim, não vai se ajustar a você, ou nós nos ajustamos à Bíblia, ou nós ficaremos fora, ou nós ficaremos andando de maneira equivocada. Portanto, eu só quero chamar a sua atenção que aquilo que foi ministrado aqui é exatamente como a Bíblia diz. Inclusive, se você quiser saber a sua função como esposa,
como marido, como filhos, como pai, ouça a ministração de domingo passado. E você vai poder perceber ali se você está adequado ou se você precisa fazer alguns ajustes. E se nós vamos no Antigo Testamento, é interessante que eu estava dando uma lida, por exemplo, no capítulo 27 do livro de Levítico, e quando ele fala a respeito de coisas que nós consagramos ao Senhor, usando exatamente esse termo, ele diz o seguinte, o texto, depois você pode ler em casa, Levítico 27, é o capítulo todo, tá? Ele diz assim: se você consagrou a sua casa ao Senhor, ela não é mais sua, ela é do Senhor. Caso você se arrependa e queira a sua casa de volta, o sacerdote tem que ir lá, avaliar a sua casa e falar: olha, essa casa vale tanto. E a Bíblia diz que você tem que colocar ainda 1/5 do valor em cima, pagar isso, e aí a casa volta a ser sua. Olha só. Você sabe que, com certa falta de entendimento, por muitos anos, nós aqui praticamos de trazer os nossos filhos e falar: vou consagrar ao Senhor aqui na frente. Mas na verdade nós estamos apresentando os nossos filhos. Porque no Antigo Testamento, a Bíblia conta de uma mulher que levou seu filho aos pés do sacerdote e de fato ela o consagrou. Se você ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e ali nos versículos finais, onde fala sobre Ana consagrando Samuel, na minha Bíblia, no subtítulo está escrito a consagração de Samuel. Você sabe o que Ana fez? Ela não apresentou Samuel a Eli e falou: ora por ele, sacerdote, eu vou levar ele para casa. Não. Depois de Samuel ficar desmamado, a Bíblia diz, ela levou ele no templo e falou: está aqui Samuel. Ele é dedicado ao Senhor. Então, no Antigo Testamento, o termo consagração significava o seguinte: você está dando, e não é mais seu. Então, se um de nós falar: eu quero fazer a consagração do Antigo Testamento, então você vai ter que trazer seu filho aqui, entregar ele aqui para os pastores, e a partir daquele momento, meu irmão, ele não volta mais para casa. Talvez ele vá te visitar, mas ele está aqui para servir. Olha só, coisa interessante, não é? Por isso que nós temos que ler a Bíblia com o entendimento. Muitas pessoas, eu já vi falando: o meu carro foi consagrado ao Senhor. Será? A minha família está consagrada. Qual é o termo que você pensou quando você tem falado isso? Essa bicicleta aqui, eu consagrei ela ao Senhor. Olha, esse meu negócio, eu consagrei ele ao Senhor. Será, mano? Qual é o termo que nós estamos em mente quando nós falamos sobre isso? Mas eu vou trazer o que a Bíblia diz que nós precisamos fazer, que é exatamente com base no que está escrito aí no texto que nós lemos de Colossenses 3:23. Eu não vou trazer para você uma lei do Antigo Testamento para nós colocarmos em prática, como ninguém aqui trouxe. E vamos falar para você: olha, se você consagrar o seu carro, ótimo, ele vai ficar aqui na garagem da igreja, entregue a chave, entregue o documento, e caso você se arrependa, nós vamos ver lá quanto que ele vale, você vai colocar ainda um valorzinho a mais, segundo o que a Bíblia diz, e aí sim você pode levá-lo de volta. Não, não vamos fazer isso. Nós vamos fazer exatamente o que a Bíblia diz. Consagrar é buscar fazer cada vez melhor. O que nós temos aprendido aqui a respeito de consagração é: se eu quero me consagrar ao Senhor, se eu quero que as minhas ações sejam consagradas ao Senhor, se eu quero que o meu ministério seja consagrado ao Senhor, se eu quero que o meu dia seja consagrado ao Senhor, se eu quero que a minha casa seja consagrada ao Senhor, então eu preciso ter um entendimento que eu tenho que fazer tudo que eu faço como se fosse para o Senhor. Mas eu não consigo trabalhar como se fosse para o Senhor, olhando aqueles meus 40 alunos abençoados que não param na aula. Pois é, professor e professora,
Você precisa dar aula como se fosse o Senhor assistindo a sua aula. Olha que coisa interessante. Mas eu não consigo consagrar o meu momento de direção, porque talvez você seja Uber ou taxista e fique muito tempo nas avenidas aí de São Paulo, com esse monte de motorista ruim me fechando, não é? Ou, enfim, você que passa muito tempo ao volante, não tem como dirigir como se fosse para o Senhor, porque dá vontade de matar. Não, meu irmão. Você tem que imaginar que são pessoas ali como se fosse o Senhor que você estivesse servindo na sua direção. Sabe qual que é o nosso problema? O problema é que nós somos aqueles alunos que só estudamos, e obviamente que eu estou falando inclusive de mim e da maioria de nossas atitudes, nós só estudamos quando nós não fomos aprovados, não é? Essa nossa irmã aqui, abençoada, domingo passado deu um testemunho aqui, não foi? A Júlia, a respeito da prova do Enem, que ela foi aprovada. E eu me lembro que quando eu estava fazendo o curso de engenharia, no 3º ano, tinha uma matéria chamada Ciência dos Materiais. E sabe o que eu fiz na matéria de Ciência dos Materiais? Não estudei. Fui cuidando das outras e falei, na hora a gente dá um jeito, né? E aí, o que aconteceu? O óbvio, fui reprovado. Quando eu fui reprovado, no outro ano, a matéria que eu achava horrível, não conseguia entender de jeito nenhum, e aí eu resolvi estudá-la. E quando eu fui estudar, eu consegui entender e consegui passar. Mas olha que interessante, por que nós somos assim? Porque quando alguém vem aqui e traz um assunto para nós, vou puxar novamente o gancho que o pastor Nilo usou na semana passada, como você ser, por exemplo, no seu comportamento de marido, vou falar para nós, né, já que eu tenho lugar de fala nesse. Como você tem que agir como marido. E aí eu e você, como esses alunos acomodados, vamos chamar assim, vamos levando de qualquer maneira, vamos empurrando com a barriga. Você sabe como você tem que ser, você sabe que você é o sacerdote da sua casa, você sabe quais são as suas funções, você sabe que você tem que prover a sua casa, você sabe que você tem que estimular a sua família a ser uma igreja que começa na sua casa. Você sabe que você já é o pastor da sua casa. Você sabe que você tem que educar os seus filhos naquilo que a Bíblia diz. Você sabe de um monte de coisa. Você sabe que você tem que ter horários. Você sabe que você tem que ter regras. Você sabe que você tem que ter uma série de coisas que a cartilha do comportamento do homem como marido já descreveu e você sabe muito bem. Só que eu e você, acomodados que somos, vamos levando de qualquer jeito. Só eu fazer a minha parte? Não. Está indo bem assim, está dando certo. Aí de repente, o seu casamento entra numa crise. E aí quando o casamento entra numa crise, que ela bate à sua porta, de repente a sua mulher fala, olha, eu quero me divorciar de você. Aí você fica desesperado. Aí você parece aquele aluno reprovado, e aí você começa a fazer tudo certinho. Tudo que você houvera esquecido, quando deveria estar fazendo, você começa a fazer. Aí você chega no horário, aí você entrega tudo que você deveria entregar, aí você provê, aí você lembra das coisas que você nunca lembrava, aí você lembra das datas que você nunca fez questão de lembrar, aí você faz tudo direitinho, você parece aquele aluninho maravilhoso, tira 10. Por que nós somos assim? Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo as coisas com a devida atenção a esse texto, fazendo como se fosse para o Senhor. Nós fazemos mesmo como se fosse, é para minha mulher. Eu já estou com ela há tantos anos. Se ela não se acostumou comigo até agora, o que adianta? É para os meus filhos.
Às vezes eles nem dão atenção. E o problema é que isso, irmãos, nós vamos transferindo para todas as áreas das nossas vidas. Eu já estou nessa empresa há 5 anos. Para que caprichar tanto? Assim mesmo está bom. Eu já estou nessa igreja 30 anos, 20 anos, 10 anos. Tá bom assim mesmo. Imagina você acha que se eu ficar lá na porta e ficar o tempo todo atento, né? Outro dia, a liderança da diaconisa, eu achei muito legal, colocou lá no grupo dos diáconos, passos assim, olha, quando você chegar você faz isso, quando você chegar você usa isso, se dirige aqui, cuida dali. Aí alguém fala assim, puxa vida, eu já sou diácono há tantos anos, você acha que eu vou ficar? Eu já sei que isso ninguém nem liga. Aliás, ninguém nem obedece o que a gente fala, então, eu fico lá, eu vou fazendo. Não, meu irmão, não. Se nós temos essa atitude, nós precisamos mudar. Vou falar de novo. Se nós temos essa atitude de fazer de qualquer jeito, nós precisamos mudar. Sabe por quê? Porque fazer de qualquer jeito é exatamente não estar consagrando ao Senhor tudo aquilo que nós fazemos. Fazer de qualquer jeito é estar fazendo com relaxo. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 10. Coloque Ruth, por favor. Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 10. Olha que interessante esse texto, e se nós não nos aprofundamos nele, nós não temos o melhor entendimento. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Aí ele complementa, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A parte final do versículo, a parte final do versículo quer dizer o seguinte, depois que você morrer, já era. Você não tem mais o que fazer. Depois que você morrer, não tem mais igreja, não tem mais trabalho, não adianta, não tem mais família. Depois que você morrer, acabou. Pelo menos aqui, nesse corpo, não tem mais nada que você possa fazer. Irmão, depois que você morrer, rapidamente você como é que eu poderia dizer? Corroído pela terra. Eu nem sei dizer se é a terra. Explico. Há 15 dias atrás, ou há 10 dias atrás, eu fui, junto com mais algumas pessoas, participar ou executar a exumação do meu pai, do meu tio e do meu sogro. Sabe que não tinha mais nada? Mais nada. Só os ossos. 3 anos e 2 meses. Suficiente para não ter mais nada. Então, morreu. Só ficam as histórias. Você não pode fazer mais nada depois de você morrer. Mas enquanto você está vivo, a Bíblia diz aí, tudo o que vier às tuas mãos, ou à tua mão, faça conforme as tuas forças. Aí alguém que lê isso, como eu muitas vezes li, falei, bom, se está falando para eu fazer conforme as minhas forças, então eu posso fazer do jeito que eu quiser, não é? Não. Porque fazer do jeito que você quiser nem sempre é o melhor, ou pelo menos o melhor que você poderia fazer. Há um filósofo contemporâneo dos nossos dias, professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz, faça o melhor que você pode fazer, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Fazer tudo o que vier às tuas mãos para fazer conforme as tuas forças, é dar o seu melhor naquela situação. Não é fazer de qualquer jeito. Eu vou dar aula na EBD.
Aí você passa a semana toda, nem lembra que você é professor da EBD. Aí no sábado à noite ou no domingo de manhã, você fala, nossa, hoje a aula é minha. Aí você vai lá, pega alguns recortes, ufa, pronto, tenho a aula. Aí você vai lá e dá uma aula para passar o tempo. Às vezes você vai lá e dá um desenho, mas eu estou dando um exemplo. É o seu dia de ministrar, por exemplo, hoje. Você nem lembra, né? O pastor, o ministro, nem lembra que ele vai ministrar. E aí não se prepara, não pensa no tema, não nada, chega aqui e, puxa, ó, vamos lá. E você percebe. Nós percebemos quando não há preparo. E nós temos tentado aqui, não é? A orientação que nós recebemos é a uma escala, para você se preparar. Justamente por quê? Para você fazer o seu melhor, conforme as tuas forças. Meu irmão, você trabalha no teu trabalho todo dia. Todo dia. Aí você é, por exemplo, uma diarista. Alguém que faz faxina na casa de outra pessoa. E é um trabalho maravilhoso. Nós precisamos. Todas as famílias que contratam alguém para fazer um trabalho na sua casa, precisa de alguém para ajudá-la. E isso é uma mão de obra maravilhosa, cada vez mais rara, de qualidade. Aí você fica feliz, irmã, quando você pagou lá o dia da sua diarista e você chega no final do dia e fala, puxa vida, coisa boa, hoje a minha casa está limpa. E aí você de repente resolve puxar um móvel do lugar. E quando você puxa o móvel do lugar, você percebe que tem uma marcona bela de poeira exatamente embaixo do móvel, porque a pessoa que fez a limpeza na sua casa não se deu ao trabalho de arrastar aquele móvel e limpar como talvez você o faria. Você fica feliz? Óbvio que não. Sabe por que não? Porque na sua casa, provavelmente você faria exatamente daquele jeito. Você puxaria a geladeira, por mais pesada que ela estivesse, e lavaria por trás dela, embaixo dela, lindamente. Só que nós vamos nos acostumando com esse tipo de trabalho. Nós vamos nos acostumando a entregar de qualquer jeito. E sabe qual é o problema de nos acostumarmos a não estarmos consagrando a nossa vida em tudo ao Senhor? E você pode pensar, mas por que em tudo? Consagração não é só nas coisas santas? Não, meu irmão. Tudo que você faz é santo. Porque é como se fosse para o Senhor. E é feito por um santo, que é você. Vou falar de novo. Tudo que você faz é santo. Porque é como se fosse para o Senhor e é feito por um santo, que é você. Ah, mas eu não sou santo, pois a Bíblia diz que você é. Ah, mas o meu marido não é, pois a Bíblia diz que é. Ah, minha mulher, desculpa, mas santa não tem nada. A Bíblia diz que ela é santa, irmão. A santidade do Senhor está aí dentro. Talvez precise desenvolver como todos nós. Todos nós precisamos ficar todos os dias mais parecido com Jesus, ou não? Alguém aqui já está 100%? Não, nós precisamos melhorar. É uma busca constante. E sabe qual é o mais legal? É que cada vez que eu melhoro, eu subo a régua para os outros. Quer ver um exemplo? Quem daqui percebeu que o pastor Nilo está magrão? Todo mundo. Sabe o que aconteceu? A Nádia já falou para mim, tá vendo? O Nilo consegue, por que você também não consegue? Portanto, cada vez que alguém sobe a régua, sobra para todos nós. Quero dizer com isso, continue subindo a régua.
Continue ficando cada vez mais parecido com Jesus, porque você só nos ajuda, meu irmão. Se o Nilo não estivesse magrão e belo como está, eu estava tranquilão. Ninguém ia pegar no meu pé. Mas agora todo mundo fala, ó, por que você não consegue também? E aí o Nilo ainda, para piorar, ele vem aqui e dá o testemunho, fala em 2 meses, 20 quilos, pronto. Estou me matando para baixar 5. Cabra me faz 20 em 2 meses. Determinação. Olha só que coisa excelente, meu irmão. Estou usando um exemplo aqui que a gente até ri com ele, mas é sério. Cada vez que você faz um ato maravilhoso pela sua esposa, as outras esposas dão uma cutucada no marido e falam, por que você também não faz isso? Cada vez que você, minha irmã, faz alguma coisa pelo seu marido, alguém toma uma cutucada e fala, tá vendo? Olha lá, por que você não faz isso? É assim. Então, nesse ambiente que nós estamos aqui, glória a Deus. Coisa maravilhosa é alguém subir a régua da consagração. Sabe por quê? Porque se todos nós resolvermos ficar parecidos com Jesus todos os dias e nos consagrarmos em tudo, todos nós vamos ficar incomodados. Eu não posso ficar relaxado. Eu não posso ficar para trás. Eu não posso dar essa brecha. Imagine, vamos falar aqui de um serviço aqui da igreja, né? Vamos falar do serviço aqui que todos vêm, os músicos. Vamos falar do coral, me permita, os irmãos do coral. Mas imagine que todo mundo do coral combinou, como sempre acontece, e vem com a roupa, todo mundo igual. E aí tem um desatento. Todo mundo de branco, e o desatento chega de verde. Ele vai se sentir bem? Não. A chance dele falar, ou eu não vou participar, ou você me perdoa, falar para a sua liderança, ou ó, deixa ele, João, fique tranquilo. Então fique na porta, para não deixar ele embora. Então a pessoa vai se sentir mal. Por quê? Porque você precisa estar alinhado com todos. Aí o desatento, o dia que ele perceber a falta, na próxima, ninguém precisa falar para ele, ele vai estar atentíssimo. Falou de roupa, ele é o primeiro. Ele nunca mais vai falhar. Por quê? Porque é sempre assim. O meu incentivo para você hoje, suba a régua. Suba a régua na sua casa. Suba a régua no seu trabalho. Suba a régua nas suas atividades diárias. Não seja mais um no seu trabalho. Seja excelente naquilo que você faz. Ah, mas eu só faço isso, meu irmão. Faça com excelência. Ah, mas é só isso que eu faço na igreja. Faça com excelência. Ah, mas na igreja só estão me deixando ficar lá organizando carros. Pois, meu irmão, organize carro como ninguém. Seja o melhor organizador de carros do mundo. Ah, mas acontece que é só isso que as pessoas deixam para eu fazer. Pois então pegue esse só isso e faça o melhor que você pode fazer com ele. Enquanto você ainda não tem condições de fazer melhor. Porque algumas pessoas falam assim, o dia que eu tiver tal coisa, aí sim. Não, meu irmão, não é o dia que você tiver. Faça hoje, com as condições que chegaram na tua mão. Seja criativo. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Tem muitos de nós perdendo emprego por puro relaxo.
falta de comprometimento. As pessoas falam com você e você, paciência, é assim, só ganho isso. Meu irmão, o teu salário foi Deus que te deu. O teu salário foi Deus que permitiu você ter ele. O teu salário foi Deus que permitiu você ter ele. Jesus, quando estava ensinando sobre isso, ele falou: quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Se você não consegue valorizar um salário mínimo que você tem, o dia que você estiver recebendo 20 salários, você acha que você vai valorizar? Vai ser o mesmo distrato. Se você não faz excelente o seu trabalho simples, o dia que alguém tiver coragem, se é que vai ter, de dar um trabalho mais complexo nas tuas mãos, você também não vai ter nenhuma excelência em fazê-lo. E tem alguns de nós que estão aqui na igreja há 200 anos e nunca ninguém me dá chance de fazer nada. E você já procurou essa chance? Você já preencheu alguma lacuna? Você já veio aqui e falou: olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado? Ou quando alguém te pede alguma coisa para fazer, você faz de mau grado? Consagração. Consagração. Fazer o melhor. Porque nós não estamos aqui fazendo para os homens. Se eu estou aqui ministrando a palavra, é para servir você, mas é como se fosse para o Senhor. Se eu estou tocando bateria, é para servir você e o resto do conjunto, mas é como se fosse para o Senhor. Se eu estou aqui dando um recado no final do culto e orando pelos enfermos, é para servir a você, servir aquelas pessoas pelas quais estou orando, e é como se fosse para o Senhor. Eu vou fazer sempre o meu melhor. Pode ser que para você não pareça ser o melhor, porque me falta capacidade, mas dentro daquilo que eu posso, eu vou fazer o melhor que eu conseguir. Essa é a questão. De repente você pode olhar para muitos que servem aqui, ou muitos que servem aonde você trabalha, ou muitos que servem ali na padaria, e você fala: não está do meu gosto. Ok que não esteja do seu gosto, mas nós não estamos analisando o seu gosto ou o meu gosto, nós estamos analisando a pessoa que está fazendo e ela com Deus. Se a sua função é limpar o banco, limpe como se fosse da melhor maneira. E são coisas simples. Outro dia nós viemos aqui arrumar a igreja para um casamento. E do jeito que nós estávamos arrumando a igreja aqui, os bancos, não estava ficando bom. Aí algumas pessoas falaram: puxa, mas dá trabalho fazer do jeito que talvez fique bom. Pois nós falamos: irmãos, nós não temos que pensar no trabalho que dá, nós temos que pensar na excelência de quem vai ser servido com isso. Você acha que vir aqui tomar um cafezão é milagre aparecerem os pães e os recheios ali para nós comermos? Ou você acha que dá trabalho? Tudo dá trabalho. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, para você acordar ela, fala: tudo dá trabalho, irmão. Tudo dá trabalho. Diga para o irmão que está do teu lado: até não fazer nada dá trabalho. Sabe por quê? Porque você que não faz nada vive dando trabalho para os outros. Então, quem não faz nada também dá trabalho. Tudo dá trabalho, meu irmão. Eu não quero não, porque olha, isso aqui dá trabalho. Ei, tudo dá trabalho. Aí eu lhe pergunto: já que vai ter trabalho fazer pão, Dorival, qual é mais fácil, fazer o pão ruim ou fazer o pão bom? É o mesmo trabalho. Já que é o mesmo trabalho, faz o bom, não é assim? Por quê? Porque você vai pôr seu nome lá, você vai entregar seu pão com orgulho, vai falar: coma o meu pão, é o melhor que você já comeu em toda a sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque fazer o que você faz, de qualquer jeito ou bem feito, dos dois jeitos dá trabalho. Dos dois jeitos dá trabalho. Ou você acha que você vai comer ali um pastel no João? Coisa boa, hein? Você já comeu? Quem já comeu um pastel do João? Ó, a maioria esmagadora.
Tem alguns que têm o cartão fidelidade do pastel do João. Coma 10 e quando você for comer o 11º, pague também. É só para dizer que você vai lá. Mas você vai lá no João comer o pastel. Aí você pede um pastel de pizza. O que você espera receber? Um pastel de pizza. Aí o João faz de conta que ele fosse desatento, mas não é. Ele vai e te entrega um de calabresa. Você já percebeu que o João faz todos os pastéis na hora? Ele não é como o japonês da feira, que puxa uma gaveta e todos os pastéis estão lá que ele fez de madrugada. O João faz o pastel na hora. Mas, se por uma desatenção, você pediu pizza e o João fez de calabresa e te entregou, e você é alérgico à calabresa, não gosta de calabresa, detesta calabresa e gosta de pizza. Aí você fica bravo e reclama, e com razão. João, seu desatento. Aí o João, você aceitaria o João falar, é que foi mais fácil fazer o de calabresa, mas ele fez na hora, meu. Seja o de calabresa ou de pizza, deu trabalho igual. Puxou o recheio do mesmo lugar, fez ali a receita dele, montou o pastel. Graças a Deus que toda vez que você pede pizza, vem pizza, porque o João é atento. Mas sabe qual é a questão que eu estou te falando? Fazer o certo, como se fosse para o Senhor, ou fazer de qualquer jeito, dá o mesmo trabalho. Por que você não faz direito então? Ser um marido de qualquer jeito, e ser um marido nota 9,5, não vou te dar 10, para você querer continuar a melhorar. Dá o mesmo trabalho. E ainda quando você faz de qualquer jeito, você é obrigado a ficar ouvindo a noite toda, e o outro dia todo, e ainda ouvir pelas mensagens, e receber mensagem de reclamação, e todo mundo ficar pegando no seu pé. Então, quer uma sugestão? Faz direito, faz como se fosse para o Senhor. Consagre a sua função ao Senhor, fazendo o melhor que você pode fazer. Ah, mas isso não tem nada a ver, porque esse negócio de consagração é só sobre o que é sagrado. Pois eu lhe pergunto, a sua família é sagrada ou não? A sua família é sagrada ou não? É, meu irmão. Ou você vai tratar ela de qualquer jeito? Você quer acabar o seu casamento? A faculdade que você está fazendo e o seu pai de repente está lá pondo dinheiro, investindo em você, ou a sua casa está investindo em você, ou você mesmo está trabalhando o mês todo para pagar o boleto da sua faculdade, que não é barato. Aquilo é sagrado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Você está investindo ali, tem tempo seu investindo naquele lugar. Você vai fazer de qualquer jeito? Ah, eu vou começar aqui a faculdade, de repente passa 2 anos, aí se eu ver que eu não gostei, não, faça direito. Se você não tem certeza, pense mais. Faça direito. Faz teu trabalho, faz direito. Vai servir aqui na igreja, sirva direito. Vai fazer qualquer coisa, faça direito. Vai abençoar a vida de alguém, abençoe direito. Não abençoe de qualquer jeito, não. Ah, eu vou dar isso aqui. Ó, Nilo, eu vou dar para... novinho esse carro, hein? Estou te presenteando. Aí você dá um carro todo arrebentado por irmão. Você é quase um Ananias, irmão. Conte a verdade. Conte a verdade. Nós estamos num processo de mudança. Algumas coisas nós estamos doando. Não tem problema nenhum falar, meu irmão, isso aqui que eu estou te dando, caiu água, inchou, não está como novo. Você quer? Ah, eu quero porque eu vou restaurar. Aconteceu, está tudo bem. Seja justo, seja verdadeiro. Ah, não, eu vou te dar um negócio, meu irmão, coisa linda, hein? Nem Salomão teve um desse. Todo horroroso. E não é o problema de estar horroroso, o problema é de você não falar a verdade. Seja justo, seja honesto. Consagre ao Senhor os teus negócios, a tua fala, aquilo que você faz, o seu dia a dia. Ah,
Lembra, antigamente, hoje não, né? Alguém vinha aqui e falava, ó, os irmãos, fiquem em espírito de oração, eu vou cantar aqui um corinho. E a pessoa toda desajeitada, você acha que é bom? Você gosta de ver um grupo aqui todo ensaiadinho? Ou você prefere um grupo todo desajeitado? Quem gosta de receber coisas de má qualidade? Levanta a mão, fala, eu amo ir no lugar, comprar um negócio e vir tudo errado. Levante a mão, você. Ninguém, né? Só eu. Então por que nós entregamos? Meu irmão, todos nós gostamos de coisas de boa qualidade. Sabe o que eu posso entender com isso? Davi, e eu encerro com isso, a Bíblia diz que Davi ia dar uma oferta, e alguém chegou nele e falou assim, Davi, está aqui o meu terreno, estão os bois aqui, pode ofertar aqui. Davi falou, por quanto você me vende? O irmão falou, não, pelo amor de Deus, é para o Senhor, eu estou te dando. Davi falou, eu não vou dar para o Senhor algo que não me custe nada. Sabe o que é isso? Excelência. Excelência. Uma vida de consagração é uma vida de excelência. Repita isso. Uma vida de consagração é uma vida de excelência. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Consagração, excelência. Leia isso. Alguém falou para você de consagração, excelência. Precisa mesmo ser excelente? Precisa, meu irmão. Precisa. E às vezes eu confesso, tem algumas coisas que nós pensamos, puxa vida, mas precisa disso? Precisa de tantos detalhes? Pois precisa. Leia a Bíblia. Veja lá, no livro de Levítico mesmo, ou no livro de Números, quando Deus foi instruir o povo através de Moisés em como eram ou como deveriam ser as coisas, tudo com detalhe. Olha, a orla do vestido tem que ter uma medida. O cinto que amarra aqui a cintura do sacerdote tem que ser de tal jeito, detalhista, não de qualquer jeito, porque nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Se o nosso Deus é excelente, eu e você precisamos ser excelentes também. Amém? Vamos ficar em pé? Eu vou convidar você a orarmos antes de nós concluirmos. Nós precisamos ser excelentes. Eu não vou fazer um apelo a você, porque cada um de nós sabe exatamente em que área nós precisamos melhorar. Você conhece a você melhor do que eu. Nem a sua mulher conhece você tão bem quanto você se conhece. Então, ore por você, e eu vou orar também para que nós possamos todos os dias ter a consciência, e essa semana você vai lembrar disso a semana toda e falar, Senhor, será que eu estou fazendo o melhor que eu poderia estar fazendo nesta ocasião? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, tudo que o Senhor tem feito neste lugar, todas as palavras que nós temos recebidos aqui. Senhor, durante o mês de abril, nós ouvimos pelo menos 4 ministrações a respeito desse tema consagração. E agora nós estamos mais uma vez expostos à Tua palavra sobre o mesmo tema. Senhor, que nós possamos corrigir algumas rotas. Se nós não temos entregado um serviço, seja ele onde for, seja aqui, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja nas nossas finanças, seja nos nossos negócios, seja com os nossos filhos, seja no tocar de um instrumento, seja no dar uma aula, seja aonde for, seja no transporte que nós pegamos, seja na amizade que nós temos, Pai. Se nós não temos a consciência de entregar o melhor, que o Senhor possa nos mudar hoje, que o Senhor possa nos trazer consciência hoje de que nós precisamos consagrar tudo o que nós fazemos, fazendo como se fosse para o Senhor. Se de repente o nosso namoro, Senhor, não está de acordo como se fosse para o Senhor, que nós possamos corrigir isso hoje.
Se de repente a nossa função de marido, a nossa função de esposa, cada um dos trabalhos ou dos serviços que nós exercemos, por mais simples que sejam, no lavar de uma louça ou no atender de um chamado, que nós possamos compreender que a Tua palavra diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que o Teu Espírito Santo nos incomode, Senhor, todos os dias, a fazermos exatamente como se fosse para o Senhor. A termos o mesmo respeito que nós temos pelas pessoas que nós nos relacionamos todos os dias, como se fosse o Senhor ali. Que nós possamos nos relacionar com as pessoas que nós falamos diariamente, como se fosse o Senhor na nossa frente. Que nós possamos tratar as pessoas enxergando ali que é o Senhor no lugar delas, e não sendo grosseiros, não sendo egoístas, não sendo iracundos, não sendo brincalhões demais, mas sempre na medida certa, como se fosse para o Senhor. Pai, coloque essa consciência em nós, que nós possamos cuidar das nossas coisas, realmente consagrando cada detalhe ao Senhor. A Tua palavra diz que se nós meditamos no Teu livro, nesta palavra de dia e de noite, nós vamos ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Que nós possamos sair daqui nesta noite, conscientes de que para nos tornarmos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação própria e cujas folhas não caem, que tudo dá certo, Senhor, nós precisamos meditar de dia e de noite nessa palavra, não negligenciar aquilo que nós temos ouvido aqui, e é isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, e amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz. Vou passar aqui os recados, pode tomar o seu lugar.